Estamos de volta e agora eu te convido para se inspirar com a história da empresária Carol Pfeiffer. É o quadro Conexão Social. Bora lá? Olá, nossa convidada de hoje é presidente da Atom Investimentos, uma das maiores empresas da Bolsa de Valores. Além de investidora, ela também é sócia fundadora do Instituto Êxito de Empreendedorismo e também é Shark, na 5ª temporada do Shark Tank Brasil. Eu tenho a honra de receber em nosso quadro Conexão Social, Carol Pfeiffer. Seja muito bem-vinda, Carol. É uma honra muito grande te receber aqui. A honra é toda minha. Muito obrigada pelo convite. Nós que agradecemos. Hoje nós vamos aprender muito sobre investimentos. Mas você tem uma história muito bonita, uma história de coragem, como empreendedora, como investidora, tem feito a diferença nessa geração, mostrando como é tranquilo aprender. Até eu já estou aprendendo com você aqui nesse pouco tempo que a gente está conversando. E a gente fez um vídeo, nossa equipe preparou um vídeo para contar um pouco da sua trajetória, que eu acho muito importante as pessoas saberem quem é a Carol. Vamos assistir? Conhecimento, disciplina e execução são as características que fazem de Carol Pfeiffer uma das mulheres mais influentes do mercado de investimentos no Brasil. Natural de Porto Feliz, interior de São Paulo, a empresária teve contato com o empreendedorismo ainda criança, quando acompanhava sua mãe nos trabalhos de costura. Carol havia escolhido fazer faculdade de moda antes de entrar no mundo dos investimentos. Mas sua história mudou quando, na faculdade, foi apresentada ao mercado financeiro em uma visita à Bolsa de Valores. O interesse de Carol pelo mercado financeiro aflorou e, ainda aos 17 anos, realizou seu primeiro investimento. Os riscos trouxeram aprendizados, oportunidades e resultados. E, aos 20 anos, conquistou seu primeiro milhão. Aos 32 anos, ela preside a maior empresa de traders da América Latina, a Atom SA, que em 2020 alcançou um expressivo crescimento de 381%, se tornando uma das investidoras de day trade de mais notoriedade no Brasil. Atuando em negócios de impacto social, Carol acredita que a educação financeira pode mudar a ideia das pessoas sobre investimentos. Foi convidada a se tornar uma das sócias do Instituto Êxito de Empreendedorismo, sendo a única mulher em meio a 33 homens. E assim, fundou o Êxito Ladies, para incentivar outras mulheres a aprenderem sobre empreendedorismo e acelerar seus projetos. E hoje, temos a oportunidade de aprender mais com a história inspiradora dessa mulher determinada e de iniciativa, que inspira outras pessoas a buscarem seu espaço no empreendedorismo. Que história inspiradora, Carol. Eu estou impressionada. Que vídeo incrível! Obrigada. Parabéns pelo seu trabalho, viu? Obrigada. Agora, você tem uma trajetória linda na sua vida e como você entrou no mercado financeiro é muito impressionante, né? Com 17 anos, eu queria que você contasse para a gente como é que foi essa mudança, né? De moda, você fez administração e depois entrou no mercado financeiro. Essa é uma história bem interessante, né? Mais uma vez, obrigada por esse vídeo, né? Fiquei aqui até emocionada de ver até o carinho que vocês tiveram de cuidar e de contar minha história. Eu ia fazer faculdade de moda, até por influência da minha mãe e da minha avó. Meus pais casaram muito cedo, a minha mãe começou a confeccionar roupa para minha irmã, né, porque não tinha grana para comprar, e daí as amigas dela adoraram e ela começou a fazer para as amigas, montou depois uma confecção e sempre foi uma inspiração para mim. E daí eu me identifiquei com esse mercado. Minha avó fazia de adulto, minha mãe de criança, e eu queria montar uma moda teens, né? Então uma coisa mais cool e tudo mais. E daí eu fui fazer administração de empresas. Para minha futura empresa de moda não é falência. Olha, porque eu tinha medo de ter uma empresa. Você já tinha um pensamento... E já via isso, né? Como era desafiador empreender no Brasil, não é nada fácil, vamos considerar, né? Então, eu via uma necessidade disso e sabia também, é claro, que o vestibular de ADM, né, de administração de empresas, exigia algumas matérias que são mais chatinhas da gente decorar, da gente...
E daí eu fui fazer primeiro administração de empresas. Aí o professor do meu irmão de economia, o professor Gentil, falou para ele sobre bolsa. E ele me apresentou esse mercado. E, obviamente, quando eu bati o olho, igual todo mundo, falei assim, gente, isso não é para mim, eu nunca vou aprender esse mercado. E daí eu entendi que, na verdade, bolsa era mais simples do que muitas coisas que a gente fazia na vida. Porque, primeiro, era um mercado que era comprar barato e vender mais caro. Já era online, então não participei da gritaria do pregão, até brinco com isso, eu falo que, imagina, com esse tamanho todo, mulher no meio de um monte de homem gritando, não ia ganhar dinheiro nunca. Então o mercado já era, a tecnologia já era online. E eu entendi que era um mercado meritocrático, ou seja, quanto mais estudava, mais dinheiro podia ganhar. E isso me despertou um certo interesse, porque o mercado de moda ele é muito desafiador, né? Então nada contra o mundo da moda, pelo contrário, eu adoro como toda mulher, mas era muito mais desafiador. Você tem que competir com o mercado, você tem que ter os seus clientes, você depende da economia. Então, é totalmente diferente. Na Bolsa de Valores, ninguém vê se você é homem, mulher, se você nasceu de uma família muito rica ou de uma família muito humilde. É isso que é interessante, que você é uma das poucas mulheres, né? Como é que foi para você, como mulher, uma das pioneiras, porque não tem mulheres à frente, né? Como você, que tem uma empresa e que já é muito expressiva a sua empresa. Conta sobre isso pra gente. E eu acho que, assim, né, isso é mérito dos meus pais, porque eu acho que eu fui muito bem educado em não ter medo, né? Em, de fato, poxa, não existe isso. O que é para homem, o que é para mulher? Você tem que se apaixonar por aquele mercado. Então, quando eu conheci o mercado e tinha poucas mulheres, isso não foi algo que eu falei, putz, não é a minha praia, ou isso não é para mulher, então eu não vou fazer. Né? Então, eu sempre achei que qualquer coisa que eu quisesse fazer, eu ia ser capaz, desde que eu estudasse, que eu entendesse esse mercado. E como falei, no primeiro momento, obviamente, eu não tinha grana, então eu tinha clientes. Então, eu tinha que falar com os clientes. E daí tem o preconceito, né? Então, poxa, é uma menina falando sobre um mercado que todo mundo tem medo, então já existe um pré-julgamento. Mas uma das coisas bem importantes, né, Nice, quando você abre a boca, você tem o direito de transformar esse preconceito. Então, ele só existe até o momento que a pessoa não te conhece. Se você mostra que você tem conteúdo, que você tem conhecimento, que você sabe o que você está fazendo, então, a partir daquele momento, se ela continuar com aquele preconceito, pô, você fez sua parte. Né? Essa pessoa talvez não seja o ideal para você ter negócios, para você ter relacionamentos. Então, é um mercado que não tem isso. Se você não precisa ter contato com outras pessoas, você pode prosperar. O que me chamou bastante atenção que você escolheu justamente o day trade, que todo mundo fala que é mais difícil, né? Todo mundo fala, quem está começando, vai para o swing trade, que é mais fácil, porque o day trade você corre mais riscos e tal. E você, por isso que eu te falei, é muito corajosa, né? Porque já foi logo nesse. E eu queria que você explicasse a diferença dos dois e como começar. Eu acho que... Perguntas importantíssimas. A primeira é sobre por que investir, né? Quando a gente fala de investimento e a Bolsa de Valores, nada mais é do que você ser sócio de outras empresas. Então, o primeiro, existem, obviamente, vários mercados. Você pode comprar milho, soja, operar dólar, índice futuro, mas o mercado mais comum, o mercado de ações, onde você pode ser sócio de grandes empresas. Então, você não precisa montar um grande negócio. Você pode ser sócio de uma grande empresa. E como a empresa ela vai faturar mais, ela vai crescer. Mais pessoas vão querer comprar essas ações e delas vão valorizar. Então, tem duas coisas que você ganha ao investir no mercado de ações. Uma é com a valorização das empresas e duas é com os dividendos. O que são os dividendos? É o lucro que vai ser distribuído. Então, a minha empresa, por exemplo, é capital aberto na Bolsa de Valores. Conforme ela cresce, ela lucra, ela vai distribuir parte do lucro dela para outras pessoas que compraram um pedacinho daquela empresa. Então, essa é a primeira grande vantagem. E é uma das coisas que eu mais bato na tecla. Nós precisamos aprender a ser multi-receitas. Então, você tem o seu emprego, você tem o seu trabalho, você tem o seu negócio, você tem a sua profissão, mas você pode lucrar com outra atividade que são os investimentos. E isso pode ser na bolsa, pode ser no mercado imobiliário. Então, a primeira coisa é por que investir? Investir para você trazer tranquilidade
E não para trazer o como todo mundo imagina, mas é muito arriscado, eu não vou dormir à noite. Pelo contrário, o dinheiro aplicado vai te trazer uma tranquilidade a longo prazo. Obviamente, não é para você pegar, vender a sua casa, papagaio e periquito e colocar tudo no mercado que vai ter volatilidade, que esse sobe e desce. Então é importante as pessoas entenderem que elas começarem a investir e criarem um hábito vai fazer com que elas construam um patrimônio. E isso pode garantir a faculdade dos seus filhos, a sua aposentadoria, aquela casa dos sonhos, porque você acumulou patrimônio. Então esse eu acho que já é um bom motivo para a gente poder e gerar investir. Riqueza, oportunidade, tantos benefícios, não só para a pessoa, né? Mas para a sociedade, para a família dela primeiro e para toda a sociedade, né? Eu queria que você falasse sobre isso, com a sua expertise. Você até escreveu um livro, né? É For Trend, o livro? São For Traders, que são 4 mulheres traders. Eu brinco que é uma apostila disfarçada de romance. Eu acabei de fazer todas as revisões dele, a gente estava na versão online e agora ela vem para a versão impressa. E conta a história de 4 mulheres traders em Nova York. Primeiro porque tem poucas mulheres, então acho que gera uma vontade das pessoas, Sim. uma curiosidade, né? Obviamente vocês vão ter que ler para descobrir a história, mas a primeira personagem, então são 4, eu escrevi o primeiro de 4, é a Sofia, que é uma psicóloga, que decide justamente viajar para Nova York para se especializar mais em psicologia, mas porque não estava muito satisfeita com o que vinha traçando na vida dela. Ela estava noiva e ela sentia que ela era presa, né, que ela não estava evoluindo, e ela vai para Nova York. E a curiosidade maior é que ela sempre fala muito sobre a ansiedade, e ela vai se deparar com o mercado financeiro e vai se deparar com a ansiedade no mercado financeiro e até questionar se ela sabe o que ela está fazendo. Então, por isso que eu brinco que é uma apostila disfarçada de romance, porque é um enredo de histórias que eu acompanhei durante esses 15 anos do mercado financeiro, algumas partes reais ali, outras, lógico, fictícias, mas com a intenção de deixar leve o aprendizado. Porque no final do dia, eu acho que esse é o papel do professor, né? Eu tenho muito orgulho de dizer, eu sou uma professora e a gente precisa valorizar os professores, porque é a pessoa que estudou, que pegou aquele material complexo, aquele monte de economias financeiras no meu caso, e transferiu ele para algo leve e didático. E as pessoas aprendem de jeitos diferentes. Você pode gostar de um livro, ou de assistir um vídeo, ou de gostar de um slide, ou de gostar de um quiz, né, de um perguntas e respostas. Então, o livro mesmo é uma abordagem para as pessoas refletirem que você pode aprender e você Sim. é capaz de aprender. Sim. A gente estava até comentando antes de começar a gravar sobre, ainda falando, né, por que as pessoas devem começar a investir. E nessa pandemia a gente aprendeu muito sobre isso, porque comércios fecharam, justamente porque eles não tinham esse hábito, né, de ter um caixa e tudo mais. E eu queria que você falasse para as pessoas começarem, né, para elas agora, a partir desse programa, com certeza, elas começarem a ficar conscientes. O que ela deve fazer, Carol? O que ela deve começar a fazer? Já mudando o pensamento, né? O primeiro passo é justamente você tomar conhecimento, né? O conhecimento te liberta. Então, não é a dica da Carol, o que a Carol comprou, o que a Carol deixou de fazer, que você deve seguir. E sim, você tomar conhecimento para que você não seja refém do gerente do banco, do analista, da opinião de outras pessoas. Eu acho que esse é o primeiro passo para que a pessoa que quer, de fato, aí construir patrimônio. E daí você pode, assim como a tua vida profissional, assim como seus negócios, encontrar o que está mais de acordo com o seu perfil. Pode ser que você, com a volatilidade, fique muito nervosa e prefira montar uma carteira, sei lá, para os seus filhos, para os seus netos, para a tua aposentadoria. Então, você vai criar o hábito de investir R$100 por mês, R$200 por mês. Então, o swing trade vai fazer mais sentido. Agora, pode ser que você seja uma pessoa que gosta dessa volatilidade e que se sente bem com ela e que quer fazer uma renda extra, que pode até virar a sua renda principal, que foi o que aconteceu comigo. Sim. Era uma renda extra que virou a minha atividade principal. E hoje tem mostrado para as pessoas que várias pessoas estão vivendo a mesma fase. Estão vivendo disso. E o que é mais bacana que eu fico vendo é a liberdade que as pessoas têm, né? Porque quando você entende, você começa a ver os resultados, aí isso para você, como no seu caso, virou sua principal atividade e hoje você já está como professor, ensinando isso para as pessoas, né?
Eu queria que você falasse dessa virada, Carol, porque é muito importante quando a pessoa ela encontra uma forma de ver que ela pode ter liberdade financeira, geográfica também, né? Que eu acho que é o que todo mundo busca, né? Não é fácil, mas eu acho que é possível e é isso que a gente queria mostrar para as pessoas. Aconteceu com você, como você falou, vim de uma cidade pequena, 50 mil habitantes, e hoje você ganhou o mundo, né? Porque a Atom hoje, ela não é só Brasil, né? Queria que você falasse dessa experiência. Isso é um ponto bem importante, né? Eu sempre gostei muito de compartilhar e eu acho que isso faz com que a gente evolua absurdamente. Porque quando você compartilha, você, além de ensinar, você aprende. Porque a pessoa vai ter dúvidas e às vezes as dúvidas que essas pessoas tiveram, você não pensou. E às vezes você não tem todas as respostas, você vai checar. Então é a humildade de você sempre se colocar como um eterno aprendiz. E daí é uma das coisas que eu comecei a identificar, que as pessoas gostavam muito do jeito como eu me comunicava. Então, por muito tempo, eu falava, nossa, mas eu vou ensinar, né? Você tem esse medo. E hoje, medo. né, com as redes sociais, YouTube, Instagram, inclusive, você tem uma expressão ali que você, todos os dias, né, você posta vídeos. Eu estava olhando o conteúdo, praticamente é uma escola mesmo, né? E aí que está o grande lance, né, da tecnologia e da internet. As redes sociais, elas permitem que você compartilhe. E assim, nada contra, mas eu não quero compartilhar coisas normais, do tipo, um prato, uma coisa, uma viagem. Eu quero compartilhar algo que eu acho que pode transformar a vida de outras pessoas, que é a questão financeira, porque eu acho muito sério. Então, quando eu enxerguei que, se eu sou capaz, outras pessoas também são capazes de aprender. Então, hoje, na verdade, mais do que ensinar, eu contrato pessoas para operarem o meu dinheiro sem risco para elas. Então, o que eu faço? Eu e meu irmão, a gente não tinha grana, a gente tinha clientes. Aí, depois que a gente ganhou dinheiro para os nossos clientes, na famosa performance, ou seja, no que a gente era melhor do que o mercado, a gente montou uma empresa para operar o nosso próprio dinheiro. E a gente começou a ver que a gente queria mais pessoas para operar o nosso dinheiro. Mas quem são profissionais do mercado financeiro no Brasil? Quase ninguém. Quase ninguém. Então, a gente tentou até Acho fazer que é por parceria. isso que tem toda essa coisa que a gente não entende, né? Porque as que tem também, não estava muito interessada em abrir, né? E ensinar. E quando ensina, fica... Eu não sei se você tem essa impressão, mas ainda as pessoas ficam um pouquinho de dúvida, que quando mexe no bolso, né? Sim. Há um risco. Eu falo assim, é difícil ensinar bolsa? Não. Difícil ensinar sobre mindset, sobre mentalidade. Porque a gente tem tantas crenças para quebrar, porque bolsa é técnica, é comprar barato e vender mais caro. Agora, você quebrar toda a autossabotagem que a gente tem sobre dinheiro, aquela coisa de, não, eu não consigo, eu não posso, não é para mim, putz, isso dá muito mais trabalho. Dá muito mais trabalho. Você acredita que, cada vez mais os brasileiros têm se interessado, graças a Deus, né? Você acredita que isso vai virar matéria da escola, que ainda não é? Acho que poucas escolas incluíram a educação financeira, né? Está em questionamento faz muitos anos, né, sobre educação financeira. Eu mesmo me proponho sempre a colocar conteúdo de graça, tenho muito conteúdo disponível de graça, sempre tive essa vontade de ajudar nesse processo e que está começando a acontecer. Obviamente, é um assunto que, além dele ser, não é só a questão de obrigar, mas é a questão de deixar ele leve. Então, o grande desafio nas escolas, eu acho que são dois. Deixar isso interessante para a criança, porque a criança ela precisa também gostar daquilo. E dois, Nice, é de incluir os pais. Porque eu acredito muito nisso, que a educação não é só responsabilidade da escola. A educação é responsabilidade das famílias. E quando a gente fala sobre dinheiro, não é só técnica, são crenças. Então, isso está enraizado na nossa cultura. São os paradigmas, né? E, na realidade, as pessoas elas foram criadas dentro de uma cultura que você vai para a escola, que tem que ir, óbvio, né? E você aprende, escolhe uma profissão, o que eu acho um absurdo, às vezes com 16 anos você já tem que saber que você quer ser médico ou engenheira. O resto da vida. O resto da vida. E aí você estuda e se for assim, você já vai trabalhar. Por quê? Você precisa casar, ter uma boa casa, um carro, enfim. Uma casa na praia, acho que... Exato. E quando chega a isso, porque às vezes no meio do caminho acontecem outras coisas, a pessoa não conclui os estudos e não dá em nada. Às vezes tem filho antes da hora, infelizmente acontecem algumas coisas, né? E é um paradigma, porque o pai, aconteceu assim com o avô, com o pai e com ele também. Então é muito difícil a pessoa fazer como você, por exemplo, né? Que seu irmão conheceu alguém, e aí entra essa coisa da gente também
as conexões, né? O poder das conexões, porque a gente vai sempre aprender. Por exemplo, hoje, quando a gente se encontrou, com certeza eu aprendi muito e estou aprendendo muito aqui. Então, é muito importante a gente se conectar com pessoas que vai nos ensinar. Você tem que evoluir, então você honra seus pais quando você se permite evoluir, porque eles tiveram uma vida diferente da sua. Mas é muito importante isso que você falou. A gente tem que lembrar uma das frases que eu mais gosto. Minha vida, minha responsabilidade. A coisa mais importante que você pode ter é a sua vida. Você já tem. Os seus pais te deram, Deus te deu. Então você tem o privilégio de estar vivo. Então honre essa vida que você tem. E como você honra ela? Tomando decisões que cabem a você. Então não é culpa do seu pai, não é culpa da sua mãe, não é culpa de ninguém. Ah, mas nunca me deram uma oportunidade. Tá, no momento que você tomou conhecimento que aquilo existe, no momento que você tomou conhecimento que aquilo estava atrasando a tua vida, a partir daquele momento em diante, a responsabilidade é sua. Mesmo porque o mundo mudou, né, nisso? Sim. Ou seja, com a tecnologia, com a internet, ninguém mais tem desculpa que não, eu não aprendi isso. Gente, até se você quiser fazer um prato, né, eu adoro cozinhar também. Pô, se você quiser fazer um prato diferente, servir uma mesa diferente, hoje na internet você tem tudo que você aprende consegue. tudo. Exatamente. E a questão da educação financeira, ela vai além, porque você vê que para gastar, as pessoas não têm tanta dificuldade, né? Elas vão lá e gastam. E por não ter essa educação, eu não sei aqui a quantidade, a porcentagem, mas a gente tem pessoas endividadas por coisas que talvez elas nem sabem o que foi que ela comprou. Esse é um problema. Né? E por que não aprender como gastar, como multiplicar o que ganha, né? Que eu acho que é isso que é maravilhoso, as pessoas aprender a multiplicar e a fazer dinheiro. A gente não precisa nem ensinar a gastar o dinheiro. A gente falava, inclusive, de um assunto que nós vamos falar daqui a pouco, que arde no nosso coração, que é a nossa cara, que é a responsabilidade social. E esse ano muita gente sofreu com isso, foi pega de surpresa, porque estava ali no vermelho, né, não soube fazer dinheiro. Então, não que essa seja a única forma de fazer com o empreendedorismo, mas mesmo para empreender você tem que ter educação financeira, né, Carol? Com certeza, é a base de tudo, né? E como você bem disse, eu acho que para gastar ninguém precisa de escola, né? Todo mundo já sai aprendendo a gastar dinheiro. Infelizmente, a gente é incentivado à cultura do endividamento, né? Se você for comparar com outros países, você vai comprar, por exemplo... Parcelar em 10 vezes, um celular, você não consegue parcelar nos Estados Unidos, você não consegue parcelar em outros lugares. Então, ou seja, é nessas pequenas coisas que, de repente, você está deixando de ir para Paris, que, de repente, você está deixando de garantir a faculdade do seu filho. E daí as pessoas falam, mas é muito chato anotar tudo que eu faço. Aí eu dou uma dica bem importante. Pegue 2 dias só. E crie o hábito de observar tudo que você gastou nesses 2 dias, porque a gente tem hábitos do gasto. Aí, o que vai acontecer? Vai colocar no teu radar e você vai começar a tomar decisões melhores sobre dinheiro. Poxa, meu Deus, gastei R$10 com uma água, eu poderia ter gasto R$2, eu teria levado minha garrafinha. E a conta que você deve fazer é, se eu gasto isso durante, por exemplo, 5 dias, e eu gastei R$5, são R$25. No mês são R$100, no ano são R$1.200. Que você poderia estar comprando uma coisa que de fato tem valor para você, que de fato vai transformar a sua vida. Então não é grandes cálculos, grandes matemáticos ou anotar tudo, mas é você começar a observar o dinheiro com mais carinho. Sim, e também isso é até uma lei universal, né? Respeitar o dinheiro, porque o dinheiro, ele não vem para pessoas que não sabem gastar, né? Que não têm respeito. Você pode ver que essas pessoas que gastam demais e que não têm respeito nenhum pelo dinheiro, elas não têm. Ao passo que tem outras que têm muito e cada vez tem mais. E está aí, de repente, aquela frase que pessoas ricas cada vez ficam mais ricas e pobres cada vez ficam mais pobres. E eu queria que você pudesse dar uma dica, antes da gente mudar para a nossa parte da responsabilidade social, que você falasse sobre isso, sobre a importância da gente respeitar e já começar a pensar, ensinar para os filhos, né? Porque isso é para a vida, isso é sério. Isso não é só para, eu ouvi, nossa, é mesmo, devo fazer um dia. Não, tem que começar a fazer agora, né? A primeira, a primeira meta é você olhar para os seus gastos atuais, como já falei de dica aqui. Não precisa fazer grandes planos, só olha para os seus gastos, para a sua rotina de gastos, para ver como você muda. Segundo item bem importante é, faz o dinheiro sobrar para você investir. Porque quanto mais rápido você guardar dinheiro, mais você vai ter tranquilidade. Tem algumas pessoas que falam assim, o dinheiro da emergência.
Não, o dinheiro da tranquilidade. Da tranquilidade. Aquele que você vai dormir à noite tranquilamente. E terceiro ponto bem importante, aprenda sobre investimentos, porque aí sim vai abreviar alguns anos. Ao invés de você querer criar o Google, o Facebook, grandes empresas, você pode começar sendo sócio de outras empresas, outros empreendedores que já estão dando certo, que já estão se dedicando. Essa é a graça do mundo dos investimentos. Então, você colocar o seu dinheiro para trabalhar por você. Então, o que a gente tem que fazer? Se preparar, porque as situações adversas vão acontecer e elas não estão sob nosso controle. Agora, a questão financeira está sob nosso controle. Sim, essa tá. Essa sim. Inclusive para a gente poder transbordar na vida dos outros, né? Porque quando você tem, você ainda pode estender a mão para alguém, o que é muito bom, porque a gente também precisa, né? Um investimento social hoje é necessário. E como é que vai ter investidores sociais se as pessoas não têm nem para elas, né? Agora vamos falar de um assunto que é nossa cara. Eu sei que você é sócia fundadora do Instituto Êxito de Empreendedorismo e de tanto que para você isso foi maravilhoso, que hoje você também se dedica a causas sociais. Queria que você falasse como é que foi para você aceitar esse convite. Como foi falado ali no vídeo, é a única mulher entre 35 homens. E isso é maravilhoso, né? Porque você está lá também, ajudando outras pessoas no empreendedorismo, com seu conhecimento, com a sua dedicação, com as palestras, mentoria. Isso foi, assim, um grande presente na minha vida, né? Porque eu sempre gostei muito da ideia de compartilhar. E em todos os lugares que me convidavam, eu sempre palestrei de graça, ia nas empresas e tudo mais. Eu acho muito importante a gente falar abertamente sobre isso. E eu conheci o Janguier Diniz, que é o presidente do Instituto Êxito, no começo aí de 2019, e falei para ele me falou, qual que é o teu propósito? Eu falei, eu quero ajudar a mudar a educação financeira do brasileiro. E eu reforço, por que ajudar? Porque ninguém faz nada sozinho. Então, se você acha que você vai mudar o país, eu acho que a gente tem que ter humildade de entender que a gente não faz nada sozinho. E eu falei para ele que eu queria ajudar, né, que eu tinha conhecimento a respeito disso e que eu queria fazer algo a respeito disso, sempre tentando fazer parceria com as escolas públicas e levando conteúdo sobre educação financeira e sempre um entrave. E ele me falou, eu estou fundando um instituto e queria que você fosse sócia fundadora junto comigo. E daí foi muito engraçado, porque ele me apresentou, né, rapidamente qual era a ideia. Eu falei, estou dentro. Aí ele falou assim, mas tem o contrato social aqui que você tem que ler e tudo mais. E daí eu comecei a assinar e ele falou assim, você não vai ler? Eu falei, vou ler amanhã, mas hoje eu tenho certeza que você não vai me passar a perna, porque você é uma pessoa que tem valores, né? Eu senti isso nele. Sim. E por isso eu topei. E eu me deparei com uma situação bem desafiadora, porque, de novo, poucas mulheres. E eu falo, por quê? A mulher, ela não está se enxergando, ela é empreendedora. E até cheguei a convidar algumas amigas minhas que falaram, não, Carol, eu estou no setor público, não tenho nada de empreendedorismo. Eu falei, você está de brincadeira comigo, né? Porque é óbvio, primeiro que você nasceu mulher, você já é empreendedora, a gente já faz um monte de coisa ao mesmo tempo. E segundo, porque empreendedorismo não é montar uma empresa, empreendedorismo é uma atitude empreendedora. Sim. É você trabalhar numa empresa e querer que a empresa cresça, ela fature mais. E não é simplesmente você sair, não, eu vou montar a minha empresa. Isso também é empreendedorismo. Mas até porque se você não trabalha bem, como é que você vai montar? Vou esperar montar a minha empresa? Nunca isso vai acontecer. Eu gosto muito da fala do Geraldo Rufino, né? Empreenda no CNPJ do outro primeiro. É uma baita escola. Não, sim. Então eu falo, poxa, muitas pessoas falam, não, eu estou em medo de perder meu emprego, então eu tenho 2, 3 empregos. Você não precisa de 2 ou 3 empregos. Se você chegar para o teu líder ali, o gerente e tal, e mostrar para ele que você quer agregar na empresa, as pessoas vão querer te pagar mais. E eu estou muito feliz com o avanço que a gente teve. Em pouco mais de um ano, mais de 350 cursos de graça na plataforma. Milhares de alunos. Milhares de alunos. E agora no mundo, né? Essa plataforma vai estar... Essa é a graça do online, né? Então isso está no mundo todo. A gente tem uma parceria muito importante com a Unesco também. A gente tem cursos de tudo. De vendas, de tecnologia, o meu mesmo sobre beabá da bolsa, sobre investimentos. Todas as áreas que envolvem empreendedorismo a gente tem dentro do Instituto. E eu espero cada vez mais que a gente consiga fazer parcerias importantes com outros institutos. Queria dizer que eu acho admirável o trabalho que vocês fazem. Obrigada. E assim, de verdade, a gente precisa de mais pessoas pensando nisso, né? E ensinando, e eu acho que vem muito com um propósito também que vocês fazem, é de ensinando as pessoas a terem esse olhar.
para que futuramente pode ser que a gente nem precise tanto dos institutos, porque as pessoas já foram Sim. tocadas. Sim, Então, isso que é maravilhoso, né? a gente levar a oportunidade das pessoas aprenderem. Sim, você falava das mulheres, né? Inclusive, é uma extensão aí do Êxito, você criou o Êxito Ladies, né? Que é justamente para estimular as mulheres a empreender. Bem bacana, né? Eu queria que você falasse um pouquinho desse também. Como só tinha eu de sócia fundadora, a gente fundou, né, e chamava Câmara, e chama, né, Câmara de Empreendedorismo Feminino. Eu até brinquei com o nosso presidente Janguier, que estava muito sério, então ia ser o Êxito Ladies, e a gente adotou essa imagem do Êxito Ladies. E foi muito legal porque grandes mulheres começaram a fazer parte, a gente tem grandes movimentos de mulheres já no Brasil, então não é para competir com os movimentos que existem, pelo contrário, é para trazer esses movimentos para perto. E lá, obviamente, a gente tem dois focos ali, né? O primeiro é que essas mulheres entendam o papel que elas têm e entendam como é importante elas empreenderem e levarem isso para dentro de casa. E dois é também de incentivar as meninas a entrar nas comunidades, incentivando as mulheres a empreender. Eu fui a primeira líder do movimento, agora passo o meu bastão. Eu coloquei uma das características que fosse, né, e isso discutido com o nosso presidente Janguier, que fosse de 1 ano, para que a gente renovasse. Então, eu só comecei. Agora, outras mulheres vão tomar frente desse projeto. Olha que bom. E eu acho que é igual uma empresa. Você não pode ter um único líder, né? Você tem que criar uma renovação, trazer ideias novas, trazer oportunidades novas. Quando a gente fala de um instituto ou a gente fala de uma empresa, é maior do que a nossa existência. Sim, sim. Ela tem que lembrar que você plantou uma sementinha e que essa sementinha ela vai crescer, ela vai dar árvore, ela vai dar frutos e ela tem que continuar por gerações. Sim. Ela não pode estar enraizada no teu ego. Sim, principalmente com essas conexões, né? Agora com o evento que teve, o Summit Êxito. Nossa, mais de 130 palestrantes. Eu participei, foi maravilhoso. Eu fiquei muito honrada de ter participado, falado um pouquinho, né, da nossa parte assim, do empreendedorismo social. E ali você viu quantas pessoas tiveram acesso a tanta informação, conteúdo de qualidade. Né? Então, eu não conheço nenhum instituto que tenha essas informações disponíveis com tanta qualidade quanto ali. É que e esse é bem curioso, né? Porque a maioria dos sócios ali são da área de educação, né? Eu sou apaixonado por educação, Janguier, Chaim, Carbonari, né? Então a gente tem um elenco bem repleto ali, João Kepler na área também de startups, Heloísa, que fala sobre também autoconhecimento, a Lili. Lili. Com o João, Apolinário, né? O Apolinário, né, que também defende abertamente sobre a questão da educação. Sim. Então, ou seja, a gente tem uma bandeira muito clara que é a educação. E para a gente trazer educação, o que a gente precisou? A gente pensa, poxa, a gente não pode dar aula em todos os lugares. E nos sócios não vão conseguir. Então, como que a gente pode resolver esse problema? Vamos gravar. Vamos fazer um vídeo de qualidade. Então, a primeira preocupação é, vamos levantar verba para montar estúdios, para trazer mais professores, para trazer mais cursos, para trazer uma plataforma onde seja acessível e a gente consiga chegar nas pessoas de fato. A gente está chegando no final. Eu só queria que você falasse um pouquinho da sua experiência no Shark, né? Porque agora você também é uma Shark. Que bacana, eu acho que você também levando conhecimento e levando para as pessoas a oportunidade, né, de estar ali junto com aquela equipe maravilhosa e também investindo em bons projetos, né, Carol? Essa é uma, né, até faço uma brincadeira em relação ao Shark, né, que eu virei a Baby Shark, que eu sou a mais nova ali. Eu fiquei bem surpresa com o convite, para mim foi uma honra fazer parte, já conheci o programa faz muito tempo. Antes dele vir para o Brasil, já tinham me falado, nossa, um dia você tem que trazer o programa para o Brasil, né, e você fala bem nos vídeos, eu agradeço aí o carinho do pessoal, apesar de achar que eu tenho muito para aprender ainda. Mas eu fiquei assim, né, acompanhando sempre o trabalho do Shark Tank Brasil, admirando os grandes empreendedores que tem ali, né, os investidores e também as empresas que eram colocadas ali para serem investidas. Não esperava que fosse tão rápido, né, esperava participar quando estivesse mais velha, né, porque eu fico admirando os outros Sharks, até falei bastante sobre isso, que eu aprendi com os outros Sharks também ali. Né, eles estão há muito mais tempo do que eu ali nas temporadas, né, e mais acostumados a investir também no mercado de startups. Mas eu não conheço as empresas e muitas vezes eu não conheço os setores.
E é exatamente como a gente vê no programa. Isso para mim foi assim impactante, né? Porque até quando eles me convidaram, eu falei assim, tá, e daí? Eu posso ter uma equipe olhando e tal? Não, a gente vai te dar um caderninho. Você tem direito a um caderninho. Ah, um caderninho. Você anota o que você quiser e é isso que você vai conseguir fazer ali. Na Bolsa de Valores, aí eu falei do risco, né? Porque, primeiro, ali o meu risco é maior. Primeiro porque eu não tenho a possibilidade de vender aquelas ações, né? Então eu comprei uma empresa, eu não vou conseguir vender ela para outra pessoa tão facilmente, né? É diferente da bolsa, que eu consigo comprar e vender a hora que eu quiser. Segundo ponto bem importante, eu estou mexendo com o sonho dessas pessoas, isso é muito sério. Eu não vou entrar num negócio onde eu não tenha de fato um comprometimento com aquela pessoa. Sim. Então, eu vou entrar por entrar para fazer bonito? Não, eu nunca vou fazer isso. E terceiro ponto importante é justamente a gente lembrar que ali a gente pode, tanto a gente dar não, né, falar não quero investir, como também o empreendedor pode me dar não, como aconteceu no programa. Gente, tem isso eu também, não esperava isso. Isso foi, para mim, um divisor de águas. Eu falei assim, gente, que negócio difícil, né? Porque eu estou competindo com os outros Sharks, eu estou competindo até com o próprio empreendedor, entender quanto eu agrego no negócio dele. E às vezes eu estou apaixonada pelo negócio dele. E mas aí levar um não é bem desafiador, né? Exato. Você não está acostumado com isso, né? E daí entra outro ponto importante. Quando a gente vai para a internet, a gente vai para a TV, a gente tem que estar preparado emocionalmente, né? Sim. Porque as pessoas olham você na câmera e elas te julgam de N motivos, desde a tua roupa, do cabelo que você tem, do jeito que você fala. Eles não têm dó, né? Nisso, essa palavra que eu nunca tinha imaginado aprender na vida, hater. Eu não sabia o que era hater. Quando eu comecei a Atom... Eles são cruéis e se a gente não está emocionalmente preparada, abala, né? Você fica abalada. Exato. Então, assim, eu aprendi sobre os haters quando eu comecei a tratar o meu negócio online, né? Fui fazer vídeos e tudo mais. E algumas pessoas... Imagina, eu ensino as pessoas a operar na bolsa e contrato as que mandam bem. E ainda tem gente que me odeia. Eu falei, não faz sentido isso pra mim. E daí tinham pessoas que escreviam e tal. E eu falei, não. Aí eu fui entender que não era contra mim. Elas estão brigando com elas mesmas. Então, acho que esse é um ponto bem importante. E a TV não foi diferente. Então, quando eu fui, eu estava entrando no lugar de uma pessoa que já era muito forte, que é a Cris, que é, né, incrível, que é uma baita empreendedora. Ah, você vai ser melhor do que ela? Você vai ser pior do que ela? Eu não vou ser melhor nem pior do que ninguém. Eu vou ser a Carol Pfeiffer, estou lá para investir em bons negócios, estou lá para investir em propósito, isso é importante, porque para ganhar dinheiro eu já ganho na bolsa. Compro e vendo, não falo com ninguém. Lá eu estou para investir não só em negócios que possam me dar lucro, mas no meu bolso e no bolso do empreendedor, mas que tenham algum propósito, que vão impactar mais do que nossas vidas, a minha e do empreendedor, vidas de outras pessoas, porque eu acho que essa é a graça do dinheiro, colocar ele para trabalhar em prol de transformar a vida de outras pessoas. E você está fazendo muito bem. Obrigada. Viu? Quero te parabenizar mesmo, dizer que foi maravilhosa a escolha, viu? E espero que você se dê muito bem e venha mais temporadas, né? Infelizmente, nosso horário está acabando, estão avisando aqui para a gente, senão a gente ficar aqui o resto do dia, porque está maravilhoso o nosso assunto. Mas volta para a gente continuar, né, num outro programa, já está feito o convite aqui. Eu queria agora que você falasse de algum projeto seu, né, deixasse seus contatos também para as pessoas que quiserem te encontrar, quiser aprender como investir, né, fica à vontade agora, pode falar. Perfeito. Obrigada, Anice, mais uma vez pelo convite. Parabéns pelo todo o trabalho maravilhoso que vocês estão fazendo. Porque, de novo, eu acho que é isso que a gente tem que cada vez mais incentivar, né? Então, vocês estão fazendo, acontecendo. E é tão desafiador. Eu, hoje, no Instituto, sei o quanto é desafiador estar no lado de um projeto social. Então, bom, para quem quiser conhecer mais sobre o mercado financeiro, eu estou à disposição. Na verdade, como eu costumo dizer, sobre grana, money e bufunfa. Então, eu estou à disposição. Nas nossas redes sociais, o nosso site é o atomeducacional.com.br. Tem aulas de graça lá, é só entrar e você pode acessar antes de você tomar uma decisão de ir para um treinamento, ver se você gosta do jeito como eu explico, de você ver se você entende de fato. Quem gostar sobre empreendedorismo, o Instituto ele é aberto, qualquer pessoa que acha que possa agregar é muito bem-vindo. Nós somos apaixonados por educação. E pessoal que vem me acompanhando e falando, Carol, investe na minha startup. Gente, se inscreve no Shark Tank Brasil, que é através dele que eu vou fazer os meus investimentos, porque lá tem toda uma curadoria para que a gente possa ali também fazer bons negócios. Mais uma vez, obrigada aí pelo convite. Quantas vezes você me convidar, quantas vezes eu vou estar aqui.
Eu fico muito honrada com sua presença e vamos te chamar assim, viu? Obrigada. Muito obrigada e até o próximo domingo.